Larissa Bione. Certo. Gostaria de fazer uma provocação sobre uma fala numa oração em voz alta do dia 5/9/2018. O tema é conformação versus conformismo. Nós não devemos nos entregar. Essa, na verdade, isso, pelo que eu me recordo, é um pensamento de Emmanuel, que nós líamos um texto, porque seria o mesmo que dizer, em vez de conformação e conformismo, porque essas palavras estão perdendo a acepção que tinham no século passado, na primeira metade do século passado. Vamos chamar de resignação e acomodação. Fica mais claro, não é? Foi o mesmo que Emmanuel quis dizer com conformação e conformismo. A conformação ou resignação é nós aceitarmos alguma coisa de modo bastante maduro, porque sabemos que é inexorável aquela situação. Então nós temos que nos ajustar àquela situação. A adaptabilidade é uma das características principais da condição humana. Assim como mão prênsio, caminhar eréctil, percepção da própria morte, concepção da existência de Deus, concepção para dentro, ele continua existindo ou não, para a pessoa não importa, Deus continua existindo. Assim também temos a adaptabilidade. Quanto mais somos inteligentes, mais adaptáveis somos. Os animais não têm capacidade de adaptação, quase nenhuma em relação ao ser humano. Nós construímos a civilização como conhecemos e ela evolui rapidamente porque nós somos adaptáveis. Há situações difíceis, surgem novas necessidades, os desafios nos estimulam o desenvolvimento de funções novas, comportamentos novos e assim um novo ajuste à realidade. Em psicologia se chama de pessoa desajustada, está faltando adaptação, capacidade de adaptação, que não significa dizer nos ajustarmos, nos condicionarmos, nos submetermos às expectativas de uma cultura ou de um ambiente. Aí entramos no campo do conformismo. Entramos no campo da acomodação. É mais fácil seguir a onda da maioria, da média, respeitarmos as exigências normais da nossa época, cultura e lugar. Isso é acomodação, isso é conformismo, isso é não fazer esforço, é ficar dentro da zona de conforto, não sairmos da zona de conforto, não nos desafiarmos, não nos esforçarmos a criar ajustes novos. Aquilo que é dito na ciência da complexidade, a ciência do caos. Por detrás ou acima de um estado de desordem existe uma ordem implicada num nível mais alto de complexidade. Ou como Einstein disse, um problema nunca é resolvido no plano de entendimento em que ele surgiu. Nós temos que tomar uma perspectiva mais alta. É bem fácil de imaginar visualizando um labirinto. A gente fica preso no labirinto, mas se tomarmos uma perspectiva mais alta, enxergamos a saída do labirinto. É uma visão grosseira, mas que dá uma ideia bem próxima do que seja resolver um problema quando passamos para um novo patamar de compreensão da realidade. Então aquele problema que parecia um bicho de 7 cabeças, como se fala no vernáculo, fica facilmente resolúvel. Os dramas de uma criança de 5 anos não são os dramas de uma criança de 7 ou de um adolescente de 15, de um homem ou uma mulher adulta de 25, não serão os dramas de uma pessoa de 50 anos amadurecida com o corpo, não só o corpo envelhecido. Não chega a ser envelhecimento, mas eu não quero dizer que seja terceira idade, que é só a partir de 60 anos ou 65, de acordo com os órgãos que estabeleçam que seja início da terceira idade. Mas é um corpo envelhecido, não está na terceira idade, mas está a caminho de. Então é muito fácil, depois dos 50 anos, olharmos para trás, aquele drama aos 25 anos, sim, mas você está nos 50 e aproveitou bem o tempo. Porque há pessoas que perpetuam estados primários de consciência, porque seus espíritos também não têm muita evolução, têm menos encarnações no seu histórico de existência de espírito do que aquela outra que tem a mesma idade nesse corpo físico de hoje, mas que tem muito mais reencarnações humanas do que aquela pessoa que parece tão primária, não é?
Pois é isso. Por isso é difícil nós julgarmos. Por isso é difícil nós condenarmos as pessoas. Porque nós não sabemos o quanto aquela pessoa, para o padrão evolutivo dela, está acertando. Por isso só os guias espirituais de alguém, com acesso a esse histórico evolutivo gigantesco de cada pessoa, podem ter uma noção aproximada do quanto alguém está acertando ou errando para o padrão evolutivo daquela pessoa. Porque, como disse nosso Senhor Jesus, muito será cobrado daquela pessoa a quem muito foi dado. Temos assim que nos resignar. Tem um pensamento que vale a pena reforçar aqui. A oração da serenidade da prestigiadíssima, grandiosa organização Alcoólicos Anônimos, essa grande fraternidade planetária de Alcoólicos Anônimos, cofundada por Bill Wilson. Senhor, tem algumas versões da tradução. Dê-me serenidade para mudar. Primeiro, coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. Serenidade para aceitar o que não pode e não deve ser mudado. Discernimento para distinguir uma coisa de outra. Olha que interessante. Então, nessa prece da serenidade, a oração da serenidade dos Alcoólicos Anônimos, está uma matriz relacionada a esse assunto da conformação e do conformismo, da resignação e da acomodação. Temos que nos resignar-nos diante de uma situação que não esteja fora do nosso poder de decisão resolver. É uma atitude madura, sábia, lúcida. Eu não posso resolver essa situação. Realmente está fora do meu alcance de resolução da situação. Então eu me conformo, eu me resigno, eu me adapto. Mas há situações em que nós somos convidados pela inteligência e pela consciência a agir, mas muitas vezes de modo corajoso, que exige muito esforço emocional e espiritual, não só no campo intelectual. Porque muitas vezes nos conformamos com alguma coisa, entre a conformação, a má adaptação, porque é um ajuste à conveniência de época e lugar. Nós dizemos para nós, não, eu não posso, eu me submeto, exercito humildade. Muitas vezes a pessoa coloca o rótulo de humildade, de resignação, para sua preguiça e covardia e sua vaidade de parecer uma pessoa do bem. Uma pessoa muito certinha para as religiões e a moral de hoje é uma pessoa normalmente hipócrita ou atrasada. Porque uma pessoa que está a serviço da evolução não pode ser vista como certinha, senão ela não está a serviço da evolução. Se alguém está a serviço de Deus na Terra, está provocando o status quo evolutivo. Logo, não pode ser aprovada pela maioria. É uma lei inexorável. Não tem como se escapar. É inescapável que uma pessoa que seja fator evolutivo seja mal vista por parte expressiva da população, em graus variados e de modo diferenciado, mas necessariamente estará incomodando. É claro que é aquela pessoa que é condenada porque está abaixo da média evolutiva. É o marginal propriamente, a pessoa moralmente inferior. Mas quem está acima, normalmente é confundido com quem está abaixo da média evolutiva. É impressionante isso, porque para quem tem o mínimo de percepção intelectual e apreensão moral, fica claro quando alguém está à frente, mas essas pessoas são facilmente condenadas. A história da ciência, das religiões, da cultura de modo geral, das artes, nos fala, e da espiritualidade, nos fala muito, que não necessariamente é na religião, essa história nos fala de modo categórico, terminante, como isso é uma lei, em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. Essas pessoas são não conformistas, são quebradores de estruturas, são iconoclastas no melhor sentido da acepção, na melhor acepção da palavra, no melhor sentido do termo. Vamos, então, buscar esse ajuste bom interno entre nossas expectativas e impulsos de evolução e nosso ajuste ao que se espera de nós. Então existem expectativas a nosso respeito, de fora,
E existem impulsos evolutivos nossos de dentro. E impulsos de originalidade, de afirmação da personalidade também no melhor sentido da expressão, que precisam ser atendidos. A nossa originalidade, que é o melhor serviço que podemos prestar ao mundo, não coincide exatamente com os espaços ou os, vamos dizer, os encaixes nos esquemas sociais e culturais de nosso local de trabalho, acadêmico, familiar, etc. E nós precisamos então encontrar aquele ponto de ajuste. Não vivemos à base de confrontar tudo e todos o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, ou seja, criarmos alguma negociação com nossa realidade social, externa, física, mas nunca deixar de atender no plano mais alto que pudermos às demandas de nossa consciência, às exigências do nosso espírito, do nosso ideal, porque isso é o reino de Deus. E Jesus disse que só uma coisa era importante, e as demais coisas não seriam acrescentadas. Lembra daquela questão: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e demais se vos acrescentará, vos será acrescentado. E lembremos da coisa mais importante, que é quando Jesus fala com Marta, ao estar com Maria, sua irmã biológica, a seus pés: Marta, Marta, andas muito preocupada com as coisas deste mundo. Maria, só uma coisa importante: Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Que escolhamos a boa parte. Cada pessoa vai ter que avaliar com suas próprias intuições, seus sentimentos, sua impressão personalíssima do que seja seu dever a cumprir, para que com essa paz de consciência do sentimento de dever cumprido, possa dizer: encontrei o meu ponto de ajuste. Esse ponto de ajuste nunca é estático, ele está necessariamente numa condição dinâmica, se modificando de acordo com as circunstâncias. Necessariamente nós estamos em situações novas a todo momento. Se nós tivermos o exercício da vigilância da linguagem de Jesus ou da atenção na linguagem búdica, nós vamos perceber o frescor, o sabor único de cada instante e, paradoxalmente, viver a eternidade daquele instante, porque ele nunca se repetirá. Sem imaginarmos que temos que aplicar fórmulas prontas, antigas, preparadas para resolver problemas que não existem mais, não como surgiram, para a solução de dilemas novos. Então, abramos nossas consciências, nossos espíritos, nossos intelectos, para enxergarmos com mais clareza o que nos é exigido pela vida e pelos nossos próprios corações.